Olá pessoal, vou fazer aqui agora com vocês uma planilha do zero para controlar estoque, tá? Sem VBA, tá? Que é a linguagem Visual Basic for Applications, né? Porque você vai, para utilizar o VBA, você vai precisar de um nível de conhecimento um pouquinho maior em termos de programação. Então, para quem está começando, seria ideal começar a montar essas planilhas e a gente vai ver bastante recursos legais aqui do Excel, como dados, né? A gente vai aqui na guia dados e vamos ver validação de dados, que é isso aqui, ó. Muito legal isso aqui, a gente vai utilizar para a nossa planilha. Nós vamos criar, nesse primeiro momento, quatro abas, né? Quatro planilhas aqui, ó. Quatro planilhinhas. A planilha de cadastro do item, né? A gente vai cadastrar o item, a gente vai colocar mais uma com a entrada, que vai ser um movimento onde eu vou estar adicionando quantidade ao estoque. Vou adicionar uma outra guia aqui, né? Uma outra planilha, na verdade. Guia é isso aqui. Uma outra planilha com as saídas, né, que vão ser as saídas, e uma planilha com o resumo do estoque no momento, ok? Então, primeiramente aqui, vou clicar aqui para me renomear essa planilha, ou eu clico uma vez e clico duas agora e já vai deixar eu editar, ou eu clico com o direito e venho aqui, ó, renomear. Então, vou colocar cadastro. Aqui nós temos um limite na nomeação, pessoal, de 32 caracteres, tá? Então, evite também colocar nomes muito grandes, porque vai ficando, à medida que sua planilha aí vai ficando maior, vai ficando difícil de localizar, né? Ocupa muito espaço. Então, vamos lá. Neste cadastro, então, eu vou colocar aqui a descrição. Posso colocar em qualquer lugar aqui. Sempre eu tenho esse hábito de fazer um pouquinho afastado, né? Isso não interfere em nada, mas vou fazer aqui, ó, descrição. Vou colocar aqui a unidade de medida. Vou colocar apenas, vou colocar medida, né? Para também não ocupar muito espaço. Por exemplo, se for vidro, vai ser provavelmente, não, vidro não, vai ser unitário, né? Se for chapa de MDF, por exemplo, vai ser metro quadrado, vai ter itens que vão ser unitários, pacote, kit, enfim, a unidade de medida de cada item, se for litros, né? Se for algum tipo de água, algum tipo de líquido, você vai colocar isso em volume. Descrição, medida, vamos ver o que mais a gente precisa colocar. Descrição, medida, tudo bem, vamos ficar dentro desse contexto aqui agora, né? E vamos aqui, onde eu vou criar uma planilha de entrada, onde eu vou registrar as entradas. Aqui eu vou registrar as saídas. E aqui eu vou fazer o resumo do estoque, né? Tudo que eu fizer em entradas e saídas vai resumir aqui para mim. Então, cadastro é onde eu vou cadastrar os itens, ok? Bom, vamos aqui agora fazer o seguinte. Eu vou colocar uma validação de dados, tanto em entrada quanto em saída. Eu vou colocar aqui item, que eu vou estar fazendo a movimentação, né? Eu vou colocar a data, que será importante mais à frente, porque a gente vai fazer alguns gráficos de controle, tá? Então, seria importante colocar essa data, ela vai ser muito funcional para a gente mais à frente, ok? Eu tenho aqui, posso colocar a quantidade, né? Tenho que colocar a quantidade. Vou colocar QTD de quantidade. Beleza? Seguinte, essa entrada e essa saída são iguais. Eu poderia ter usado um recurso aqui, mas como eu não usei, são iguais assim, a data e a quantidade, né? A diferença é que uma vai dar saída e a outra vai dar entrada. Então, vou só dar um Ctrl+C e Ctrl+V mesmo, ok? Bom, no resumo eu vou colocar o item e a quantidade total, né? A quantidade que se encontra no estoque. Maravilha? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Aqui, ó, em entradas, no item, eu não quero ficar digitando isso toda a vida. Eu quero apenas selecionar, fazer uma seleção do item que já está nessa guia cadastro. Porque mais à frente, dependendo da quantidade de usuários que você tem nessa planilha para controlar o estoque, você pode fazer o quê? Você pode restringir a utilização dessa planilha aqui. Então, vamos na entrada e vou fazer o seguinte, ó, vou selecionar
toda a guia. Para mim selecionar toda, daqui para baixo, ó, se eu selecionar daqui para baixo todo o item, eu vou clicar Ctrl, segurar, Shift, segurar para baixo. Então eu selecionei todas as linhas. O que eu vou fazer? Eu vou vir em dados, eu já estou aqui, vou em validação de dados. A validação de dados, ela serve o seguinte, como se fosse, eu quero que o usuário utilize determinados valores. Existem várias configurações, número inteiro, decimal, ou seja, só vai poder digitar número inteiro, só vai poder digitar número decimal, só vai poder digitar data, só vai poder digitar hora, um texto com um determinado comprimento e aqui o personalizado. Mas no nosso caso, vai ser uma lista. E da onde que vai sair essa lista? Essa lista, ela vai sair lá do cadastro. Então, vou clicar aqui, ó, clico aqui e vou lá na guia cadastro e seleciono aqui, ó, onde vai ser feito essa descrição. Ctrl Shift para baixo também, ó. Enter e dou um OK. Eu ainda não tenho nenhum item cadastrado, tá? O que eu vou fazer com essa validação de dados? Eu vou dar um Ctrl C e vou passar ela para saída também. Então, Ctrl V. Então, tem aqui agora a lista. Porém, essa lista está vazia porque eu não cadastrei nada. Então, vou voltar aqui, ó, Ctrl para cima, volto lá no cabeçalho. Eu vou colocar aqui um item. Vamos imaginar... deixa eu pensar. Vamos colocar aqui detergente. A gente vai detergente. E a gente vai medir, eu vou fazer um ajuste aqui. É claro que a gente vai configurar isso depois. O detergente vai passar aqui da célula, né? Do limite da célula. Eu vou aumentar aqui, é claro, e vou aumentar a medida. Essa medida que a gente vai fazer, ela vai ser uma medida unitária, né? A unidade vai ser medido um detergente, 2 detergente, a unidade, né? E beleza, então eu já fiz o cadastro, tá vendo? Então tem detergente. Se eu vim aqui na entrada agora, na hora que eu puxar, eu já tenho aqui, ó, o cadastro de detergente, tá vendo? Eu poderia também colocar aqui, ó, a unidade. Unidade é a medida, né? Quantidade, a medida. Essa medida, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar essa validação de dados aqui. Por incrível que pareça, parece que ela foi copiada. Eu venho aqui, ó, validação de dados, limpar. Então eu limpei aqui, não tem validação, continuo só com a validação aqui. Medida. Eu posso fazer o seguinte, existe uma fórmula, essa fórmula, na verdade, ela é bem cobrada em processos seletivos, então é uma fórmula que eu, assim, aconselho você prestar bastante atenção nela, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, igual PROC-V. Então, eu tenho aqui, ó, procura vertical. Ou seja, ele vai procurar o valor detergente e vai andar na vertical. Vai procurar na vertical e vai achar o valor dentro da tabela. Vamos lá melhor. Então, qual que eu tenho 4 parâmetros nessa fórmula. Valor procurado, ponto e vírgula, matriz tabela, ponto e vírgula, número índice, coluna, ponto e vírgula, procurar no intervalo. O valor que eu quero procurar é detergente. Né? O valor que eu quero procurar é detergente. Ponto e vírgula, dentro de qual matriz tabela? Eu venho aqui no cadastro, ó, dentro dessa matriz tabela aqui, ó, eu vou selecionar pela coluna, tá? Então, dentro dessa matriz tabela, ponto e vírgula, ele vai procurar na vertical. Então, ele vai começar a procurar. Cadê detergente? Achou. Achou detergente. Essa tabela tem 1, 2 colunas. Coluna 1, coluna 2. Aí, ó, você pode ver que o próximo parâmetro aqui é o número índice coluna. 1, 2, o número índice coluna que eu vou colocar é 2. Ponto e vírgula. Aí eu tenho aqui, ó, correspondência aproximada e correspondência exata. Neste caso, eu quero correspondência exata. Beleza, minha fórmula está pronta. O que eu teria que fazer aqui, ó, é fechar o parênteses. Mas como se trata do último parênteses, eu vou dar um Enter. Ela já vai trazer, ó. Então, trouxe para mim. Então, qualquer item que eu cadastrar, por exemplo, vou tratar, como você está tratando de um supermercado, eu vou colocar aqui sabão. Vou colocar aqui sabão, vamos imaginar assim. Aí eu vou colocar aqui que esse sabão vai ser, a unidade de medida dele vai ser a quantidade de barras, né? Então, vou colocar barra de sabão. Então, se eu selecionar aqui agora sabão, é claro que a fórmula não está completa, eu vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui, ó, ele já vai puxar automaticamente barra.
Se eu fizer isso para toda a planilha abaixo, ó, Ctrl C, vou até lá embaixo, Ctrl Shift para baixo, Ctrl V. Vocês vão ver que vai dar um erro, né? Porque não está encontrando o vazio, evidentemente. O que eu posso fazer para tratar esse erro? O que eu posso? Eu vou colocar, que não é um erro, como se diz, proposital. Não é um erro proposital. É um erro que acontece porque não está encontrando nada. Então, não é tanto que ele retorna o erro nada, que ele não encontra esse valor aqui nessa célula está vazia. Não é tanto que se eu colocar detergente, ó, já vai trazer a unidade, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, nessa fórmula aqui, vou editar. Para editar, eu dou duplo clique, eu digito F2. Ó. F2 eu entrei na edição. Vou clicar aqui, ó, antes do PROC-V, eu vou colocar a função se erro. Se erro, coloco ela, dou um tab, achei ela. O valor é a própria fórmula do PROC-V. Aí você pode ver que depois do ponto e vírgula você tem o valor se erro. Ponto e vírgula, você pode colocar assim, ó, aspas duplas, espaço aspas duplas, que vai ficar vazio, tá? Fecho o parênteses, dou um Enter. Ó, agora, se eu replicar, tá demorando um pouquinho, como eu coloquei em toda, né? Fica pesado, ó, ó o que acontece. Só que agora eu evito aquele erro e coloco, ó, sabão. Vai trazer automaticamente, ok? Beleza, pessoal. Vou fazer o seguinte, para essa aula não ficar longa, eu vou parar por aqui, vou deixar o arquivo dessa maneira que está. Vocês baixem aí nessa aula. Vou fazer, para não ficar muito longa e chato, eu vou fazer mais uma aula à frente, para a gente continuar. Porque a gente vai colocar uma validação de dados aqui também, para que o usuário faça o quê? Somente digite data, né? Para ele não evitar o erro aí do usuário. E aqui nós vamos deixar as quantidades normalmente para ele digitar, ok? Então, vou salvar, para você continuar aqui com essa... Vou salvar aqui, vou colocar na minha área de trabalho. Este PC, vou colocar aqui, ó, área de trabalho, você pode vir aqui procurar área de trabalho, né? E vou colocar aqui controle de estoque. Para a gente continuar, você vai fazer juntamente comigo aí. Vou fazer uma playlist e você assiste juntamente comigo. Um grande abraço, espero vocês na próxima aula.